Eu quero interpretar aqui para vocês mais uma vez a palavra de Deus. Vamos ver aqui. Cantareis. Cântico de Salomão. Beije-me eles com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Viu? O amor sempre é melhor do que o vinho. Não tem outra coisa melhor do que o amor, do que o vinho. O vinho, ele, ele não é adequado para uma pessoa se alimentar, para uma pessoa se viver. Por isso eu falo para vocês, tem o vinho com álcool e o vinho sem álcool. Eu acho que os dois, eu não sei bem não. E eu falo para você como é bom ser fiel a Deus e como é temente ser obediente a Deus. Vamos ver aqui, interpretar aqui a palavra de Deus em Isaías 22. Penso do vale da visão que neste agora, para que assim totalmente subisse aos telhados. Todo mundo devemos ser fiel a Deus, e na angústia, no sofrimento, em tudo. Devemos dar glória a Deus, devemos dar glória a Deus em tudo quanto há. Porque nós devemos ser mais fiel a Deus, devemos ter temente mais a Deus e buscar até mais amor às pessoas, o próximo. Viu? Devemos buscar mais a Deus, porque o fim de cada um, todo mundo sabe que é dentro de um carrão. Vou fazendo posição aqui, que seja um carrão. O fim de todo mundo sabe é dentro de um material de tábua, feito de um carrote feito de tábua, que se chama carrão. Por isso eu falo para vocês, sem medo de errar, vamos buscar mais a Deus. Deixa eu ver aqui, mas eu vou interpretar mais alguma coisa aqui. Ezequiel 14. É verdade a mim, alguns homens dos anciãos de Israel se assentaram diante de mim. Viu? Toda palavra que a gente ler, num dos versículos, num dos capítulos da palavra de Deus, sempre fala conosco. E cada Bíblia tem uma interpretação de um jeito. Uma fala de um jeito, outra fala de outro jeito, mas tudo fala com a gente. Todas essas aí falam com a gente. Por isso eu falo para vocês sem medo de errar. Devemos buscar mais a Deus. O refrigério, esse refrigério aqui é o refrigério que cada um dependemos de ter. Cada um dependemos de ter. Por isso eu falo para você sem medo de errar. Por isso estou aqui diante dessa presença, da presença do meu Deus, para falar para vocês como é bom servir esse Deus, como é maravilhoso estar na presença desse Deus, como devemos te explicar, como eu devo te explicar. Como, se eu ver aqui, se eu pôr a cuca para funcionar, o cérebro quer dizer, a cabeça. Esse Deus é maravilhoso. Esse Deus não monta Deus além desse, para ser como é bom servir esse Deus. Por isso eu falo para vocês sem medo de errar. Esse Deus é maravilhoso demais. Como é bom servir esse Deus. Como é bom servir esse Deus. Porque esse Deus é maravilhoso demais. Como é bom servir esse Deus. Por isso eu falo para você. Vamos buscar esse Deus enquanto podemos achar, porque uma hora a porta da graça vai se fechar. Porque eu sei que ainda a porta da graça ainda está aberta. Vamos procurar ser mais temente a Deus. Vamos procurar ser mais fiel a Deus. Vamos procurar
Viu, minha gente, meu povo, minha pova? Vamos ser fiel a Deus. Cada pessoa, eu falo para você diante dessa ilustração, dessa mini palavra, dessa mini pregação, porque eu falo para vocês como é bom servir esse Deus, como é maravilhoso estar na presença desse Deus. Por isso eu falo para vocês, sem medo de errar. Por isso eu falo para vocês sem medo de errar. Esse Deus é maravilhoso demais. Como é bom estar na presença desse Deus. Umas pessoas preferem festa, outras pessoas preferem balada, outras pessoas preferem isso aqui lá, mas aquele outro. Mas nós devemos preferir a presença de Deus. Nós deveríamos precisamos ter mais a presença de Deus. Ser mais fiel a Deus, buscar mais a Deus, buscar mais a Deus. Largue as baladas, as festas, não vai para a presença de Deus. Se entrega na presença de Deus, porque eu falo para você sem medo de errar. A presença de Deus é boa, perfeita e agradável. Como é bom estar na presença de Deus. Por isso eu falo para você. Por isso eu falo para vocês sem medo de errar. Vamos ver mais aqui na palavra de Deus. Miqueias, Mar 4. Mas no último dia acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, se é a ele os povos. Por isso eu falo para vocês, devemos meditar mais na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Como é bom ser fiel a Deus. Como é bom ser temente a Deus. Devemos buscar a Deus enquanto podemos achar. Vai chegar uma hora que a porta da graça vai se fechar. Por isso eu falo para você, sem medo de errar. Vai chegar um dia que a porta da graça vai se fechar. Viu? Eu falo para você sem medo de errar. Por isso eu falo para você, vamos ser mais fiel a Deus. Vamos buscar mais a Deus enquanto nós podemos achar. Porque vai chegar um dia que a porta da graça vai se fechar. Por isso eu falo para você. Por isso eu falo para você, sem medo de errar. Vamos ser mais fiel a Deus. Vamos buscar mais a Deus enquanto podemos achar. Por isso eu falo para você, a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Por isso eu falo para você. Por isso eu falo para você, como é bom servir esse Deus. Como é bom ser temente a esse Deus. Meu Deus, esse Deus é maravilhoso demais. Como é bom servir esse Deus. Por isso eu falo para você, vamos buscar mais esse Deus enquanto nós podemos achar. Por isso eu falo para vocês, sem medo de errar. Esse Deus é maravilhoso demais. Como é bom servir esse Deus. Esse Deus é digno, grande, forte, poderoso. Por isso eu falo para vocês, devemos buscar esse Deus enquanto podemos achar. Devemos ser fiel a Deus enquanto nós podemos achar. Porque vai chegar uma hora que a porta da graça vai se fechar. Aí não há como solução dos problemas. Não tem como solução dos problemas. Por isso eu falo para vocês, sem medo de errar, devemos ser fiel a Deus.
Por isso são essas coisas que eu te falo pra vocês. E se inscreva no canal. E deixa um joinha aí pra gente aí. Porque esse canal é uma bênção de Deus.